Então, um forte abraço a todos vocês que estão conosco. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo, garotão. Boa tarde, Cleudo Silva. Boa tarde, Odair Cardoso. E a todos que estão vinculados a essa emissora sensacional e maravilhosa. Estou aqui hoje para propagar informação sobre tudo o que acontece de melhor em relação ao mercado da bola. Vários clubes aí se mobilizando no mercado da bola. Várias novidades aí, tem informações do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, diversas informações aí que estarei aí informando para vocês aí, a todos os internautas que estão simultaneamente aí ligados aí a essa rádio tão conceituada, a 104,9, a Intinga FM. E agora o Vinícius chega com o seu primeiro destaque do programa de hoje. Qual o destaque, Vinícius? Destaque é a equipe do Vasco, né, o Vasco que vinha monitorando aí gradualmente a contratação do lateral esquerdo, né, do Cuiabano, e eles chegaram a um acordo bilateral, né? O clube que teve um acordo recíproco com o jogador que estava atualmente no Norte, Floreste, e o jogador estava sendo aí monitorado pela equipe do Vasco, pela diretoria do Vasco, e eles chegaram a um consenso aí com os seus representantes aí pelo direito econômico do jogador. O Cuiabano que chega para agregar, né, para somar a equipe do Vasco por um ano contratual aí, com opção fixada de compra aí por empréstimo. O jogador chega para agregar e para somar a equipe do Vasco. O Cuiabano é aquele lateral esquerdo que jogou pela equipe do Botafogo, né? Esse bom jogador, e foi uma das atrações do Botafogo na temporada passada. E se realmente você frisou aqui, fechar com o Vasco da Gama, será um grande reforço para aquela lateral esquerda do Vasco da Gama, porque o Cuiabano é um bom jogador, um bom lateral esquerdo. Está quase fechado ou está fechado já com o Vasco da Gama, Cuiabano? Fechou ontem, né? Pela informação que eu tive pela TNT Sport, a contratação já está sacramentada aí com o Vasco. Ele assina um contrato vigente por um ano contratual, com opção fixada de compra. Você tem os valores para comprar ou não sabe os valores? 40 milhões. Opa! 40 milhões de euros. Que grana boa, viu? Grana boa. Boa tarde para o Adailton, que está conosco aqui também. O nosso programa, se não me engano, é o Dadá Locuções lá de Poços. Confia para mim, Dadá, se é você, eu acho que é Dadá Locuções lá de Poços. O grande Adailton que está com a gente, o grande locutor também lá do povoado de distrito. Eu acho que deve ser distrito, porque pelo tamanho é distrito de Poços. Fantástico. Poços, lugar realmente bem organizado, lugar decente. Poços. O Dadá está com a gente nesse momento aqui, dando uma audiência para o Itinho dos Esportes. Se brincar, ficar até fora da rodada. Veja que coisa. Quarto lugar com 8 pontos. Se o Sampaio Corrêa der um sapeca no Flamengo hoje, e o Vasco levar um sapeca do Botafogo amanhã, o Sampaio tem lugar do Vasco, para isso. Tá de brincadeira o Vasco? É impressionante, né, esse campeonato carioca, né? Campeonato carioca muito imprevisível, muito inusitado. Eu, particularmente, como flamenguista, nunca acompanhei os jogos do Flamengo tão pífio e tão abaixo como o Flamengo está atuando. Inclusive se cogita nos bastidores do Silva até eventualmente um rebaixamento. Sim, é o que está colocado. Exatamente. Caso realmente a equipe não tenha uma boa performance, um bom desempenho dentro do campo. Então, a torcida, veja só, a torcida faz um trabalho específico dela, lota o Maracanã, vai dar respaldo, vai apoiar para um time bilionário desse fazer uma coisa dessa para o torcedor. Tá de brincadeira uma coisa dessa. E veja só, Vinícius e colegas e grandes ouvintes que estão nos ouvindo, meus queridos ouvintes. O Flamengo é o 5º colocado do grupo B, ele tem 4 pontos. Se ele vencer o Sampaio Corrêa, ele chega a 7. Aí ele vai ter que torcer para o Nova Iguaçu perder ou empatar. Porque se o Nova Iguaçu ganhar, o Nova Iguaçu chega a 8 pontos, que é o 4º colocado. E mesmo chegando a 7, ainda fica fora. Nesta rodada, não sei se vai acontecer, que o futebol, os grandes realmente eles podem se superarem. Mas o Vasco pode ficar fora da semifinal do Carioca e o Flamengo pode estar na segunda divisão.
os dois ficando fora da semifinal, o Vasco fora da semifinal, o Flamengo fora da semifinal e segunda divisão. Olha que loucura. Claro que eu acho que não vai acontecer isso. Mas se acontecer esse cenário, vai ser uma loucura. Mas rapaz, que brincadeira se meter no Vasco e Flamengo, viu? Aí cá é o lanterna em sexto com 3 pontos. Essa é a situação do Carioca nessa última rodada que começa hoje e finaliza amanhã. A situação está tão conturbada, tão alarmante para o Flamengo, que o Flamengo depende de uma configuração de resultados. Ou seja, o Flamengo não depende só exclusivamente do Flamengo, mas depende também de uma configuração de resultados para que de fato as coisas comecem a fluir. Que loucura, né, pai? Que loucura, viu? Esse campeonato do Carioca, mas o campeonato foi escrito por eles. Eles que não fizeram boas campanhas, viu, Vinícius? A culpa é deles. Boa tarde para o Vasco que está com a gente, conquistou seu espaço, tem qualidade, tem talento e tem muita inteligência. É por isso que ele está com a gente aqui na Rádio Pinguim FM e é um obrigado do programa. Muito obrigado, Paulo Medeiros. Deus te abençoe. Estamos juntos. Muito bem. O meu amigo aqui, o Adriano, diz aí, meus amigos, divulgar o torneio, né? O torneio Sub-12 ou 13. Manda para mim no meu zap, por favor, Adriano. No zap, que eu daqui a pouco falo para você que no futebol, começar o futebol amador, eu destaco aqui. Manda no zap, por favor, sobre esse torneio aí que eu falo nesse tanto aqui. Ok, Adriano? Estamos seguindo aqui. Meu amigo Vinícius, qual é a próxima atração que você está trazendo para a gente aí? Quem é que está contratando? Quem é que não está contratando? Quem é que está renovando? Quem é que não está renovando? Qual é do Flamengo aí? O Flamengo, também do Brasileirão. O Flamengo disse essa semana aqui. Lá no trabalho, o Flamengo me disse assim: olha, o time do Flamengo parece que está de férias ainda. Está de férias. O bicho pegou no Carioca e no Brasileirão também. Ninguém de ninguém, Vinícius. Apesar do Flamengo passar por uma fase conturbada, né, difícil, em relação ao campeonato carioca, em relação ao Brasileirão, o Flamengo está cogitando, né, a possibilidade aí de contratar o jogador Marcos Leonardo, né? Opa! O jogador que está no Al Hilal, da Arábia Saudita. O Al Hilal não quer ficar com o jogador lá está vivenciando uma situação consistente e não quer efetivamente permanecer na equipe do Al Hilal. Sim. E o Al Hilal já sinalizou positivo com relação ao empréstimo do jogador. O BAP e o Porto já viajaram para definir a contratação do jogador do Marcos Leonardo, né? Que viria assim para somar a equipe do Flamengo aí. Viria para ser o sucessor do Pedro, né? O Pedro não está fisiologicamente bem, né, em relação à parte física, então o Flamengo precisa ali de mais um centroavante para sistematicamente no sistema ofensivo somar a equipe do Flamengo, né? Então o Marcos Leonardo surgiu aí como uma das possibilidades, né, como uma das probabilidades aí. O Flamengo está avançando aí na negociação, já contactou o jogador e pretende formalizar a proposta oficial para definir a sua contratação. Muito bem, grande jogador que pode chegar a Gávea ou no Urubu, como queira, para reforçar aí o time do Flamengo. Boa tarde para o Roger Moreira, que está conosco, que vai para o carinho da grande audiência. Aqui, Vinícius, não tem rivalidade, não é isso? É um clássico que aleatoriamente nós conhecemos de forma tradicional, que tem uma certa rivalidade, né? Muito grande. Muito grande, uma rivalidade que chega a ser imponente. Eu particularmente, eu já observei Palmeiras e Corinthians em relação ao jogo do Paulistão, que torcedores chegaram a brigar dentro do estádio, internamente dentro do estádio. Então, é a prova irrefutável de que os clássicos entre Palmeiras e Corinthians chegam realmente a pegar fogo no estádio. É uma situação muito complicada. Aí eu acho que para esse clássico tem que consolidar principalmente com relação à segurança, que é um dos pilares importantes, porque é uma situação muito difícil, há situação de rivalidade, há relatos também de mortes também com relação a isso, de torcedores que já perderam a vida por conta de uma partida de futebol entre Palmeiras e Corinthians. Então o clássico vai pegar fogo, viu?
é uma situação realmente de rivalidade. Vinícius Santos, quem está trazendo mais gente para jogar no seu time, Vinícius? Tem a contratação do meio-campista Cauli, né? Cauli, que é um dos principais pilares e destaques importantes aí da equipe do Bahia na atual temporada, e o ano passado ele se protagonizou com muitos gols com a camisa do Bahia. O São Paulo aí está intensificando negociações para definir a sua contratação em definitivo. O contrato vigente, caso o Cauli feche com o São Paulo, seriam de 2 temporadas aí com a equipe do São Paulo. O São Paulo, que está muito otimista em relação a definir a sua contratação e busca intensificar nas negociações para confirmar a sua contratação. Ele, que foi um dos principais pilares e é um dos principais pilares importantes da equipe do Bahia, é visto pelo Cleudson Silva como um jogador imprescindível da equipe do Bahia, e aí o São Paulo está aí em negociações para contratar o jogador. É claro, evidente que o Bahia não vai facilitar as negociações, né? Há clubes que sempre causam um impasse, né, para a resolução aí das contratações. E creio eu que, como ele é um jogador imprescindível e ele recebe um salário astronômico na equipe do Bahia, um dos salários mais altos, creio eu que vai ficar muito complicado. Mas o São Paulo ainda assim mantém fortemente o interesse do jogador e pretende contratá-lo. E em relação ao Fluminense, né? O Fluminense definiu a contratação do jogador Denis. Denis, que é um atacante muito agudo, muito inteligente, jogador que estava no Los Angeles jogando lá, e o departamento de scout monitorou a situação do jogador, e o Fluminense fechou aí por 4 temporadas aí a contratação de Denis Boagan, é o nome do atleta. Aí está fechado aí com o Fluminense aí por 4 temporadas. O Fluminense que vem se consolidando, né? Vem trazendo aí uma nova característica em relação ao seu elenco, e aí definiu a sua contratação em definitivo. Ouvir aí, os clubes estão se movimentando no mercado da bola. O Wanderson diz que o Flamengo até morrer eu sou. Muito bem, está certo. Flamenguista doente aí, o garotão. Boa tarde para o Wilton. O Wilton também com a gente aqui também. Boa tarde para o grande Wilton, que já está conosco no programa Tinga Luz Esportes. Estou sabendo também, e vou deixar para o Vinícius divulgar, que amanhã no Colégio Luiz vai acontecer, Vinícius? Amanhã no Colégio ISO, pessoal, vai acontecer o torneio do ISO, né? Torneio esse que tradicionalmente sempre acontece, né? Aí a organização fica por parte do professor Gaspar, né? Gaspar, que sempre tem organizado tradicionalmente esses torneios, junto com o Lequinho e os demais companheiros que organizam internamente esse torneio. Então vá tomar a sua água de coco, o seu guaraná, a sua cervejinha lá, porque no torneio do ISO amanhã vai começar cedo, vai começar a partir das 9 horas da manhã, a bola já começa a rolar. Apesar que tem muitas delongas, né? Os clubes ali se atrasam, dizem que começa às 9 horas, mas esse é o horário. Gaspar ele ressaltou para mim que vai começar a partir das 9 horas da manhã o torneio aí. Então pegue a sua namorada e vá tomar a sua água de coco, que lá vai ter muita festa boa aí para você. Muito bem. Aqui no meu já são 13 horas, no da rádio também. Solta o De Cardoso. Boa tarde aqui também para o José Valdo, conhecido como Lucas, é o pai do Vinícius. Ele não perde o nosso programa. Ele manda zap pro Cleudo, olha, eu tô ouvindo o teu programa, viu? Beleza, José Valdo, o pai do Vinícius, o Lucas, conhecido como Lucas. Forte abraço a você e toda a família do José Valdo. Coração aberto, com muito carinho, porque são nossos irmãos que virão para o nosso congresso diocesano
no dia 1º de março aqui em Antônio Gonçalves. Falo tudo isso, Vinícius, muito obrigado pela participação. Em outra oportunidade, você estará com fé em Deus aqui trazendo mais novidades para a gente no Intimos Esporte. Obrigado de coração e boa tarde. Boa tarde, Cleildo Silva, boa tarde, Odair Cardoso. Eu que agradeço, né, estar participando efetivamente aqui dessa rádio tão conceituada, né, que é a Rádio Intinga FM. Aproveitando, Cleildo Silva, o ensejo, né, para frisar que o Palmeiras acertou aí a contratação do jogador muito badalado, que é o jogador Alexandro, zagueiro da equipe do Lille, vem para consolidar a equipe do Palmeiras, além de ter acertado aí a contratação do jogador João Marias, do Wolverhampton, acertou aí agora a contratação do jogador Alexandro, que vem para agregar no sistema defensivo a equipe do Palmeiras. E aproveitar para mandar um abraço para o vereador Sérgio Santos, esse vereador competente que tem lutado arduamente pelo esporte de Antônio Gonçalves, ajudou a equipe do Buriá City, que estava, olha só, estava sem patrocínio, ele chegou junto, liguei para ele, conversei com ele, a equipe do meu irmão estava sem patrocínio, eu disse, Sérgio Santos, e aí, a equipe está sem patrocínio? Ele chegou, não, Vinícius, eu vou ajudar a equipe do Buriá City. E aí patrocinou os meninos vão disputar aí um campeonato, que é um outro campeonato de 10 equipes, que será organizado também pelo Gaspa aí. Gaspa que está sempre envolvido aí, organizando torneio e campeonato. Esse cara está de parabéns aí, levando o esporte na nossa cidade. Grande abraço a todos e grande abraço também ao grande empresário Beca também, que eu tenho também um apreço e um carinho. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez o Vinícius, e em outra oportunidade será conosco também. Boa tarde aqui para o Antônio Marcos, que está com a gente também no programa Intimos Esportes. O Wanderson diz, um abraço a todos e ao meu amigo Vinícius Santos. Valeu, um abraço também, grande Wanderson. Então, parabéns para o meu amigo Ed, ele que mora lá na Fazenda Gameleira, depois de Gibó. Odair Cardoso vai terminar o programa com aquela musiquinha dos parabéns. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã às 10 da manhã tem Santa Missa, na celebração de Jesus, e eu, com a permissão de Deus, retornarei no próximo sábado, assim Deus permitir. Até lá.